Para você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve, é de graça, não paga nada. Sobe o seu like também, habilite o sino das notificações, porque você vai estar ajudando demais aqui no canal, tá certo? Então se inscreve e deixa o like aí. Vamos lá. Bom, eu quero falar sobre Barbieri, as declarações do Abel Braga, enfim, Paulo Brax, Luiz Melo e tudo mais. Olha, mas antes eu tenho que pedir desculpas aqui a vocês, né? Eu não consegui gravar anteontem e ontem. Voltei do Rio Grande do Sul passando muito mal. Realmente peguei uma virose, estava com muita febre, enfim, dor no corpo. Enfim, não passou de um susto, estou me recuperando ainda. Não consegui gravar, não consegui fazer, enfim, outros trabalhos também, né? Particulares aqui, não deu. Mas, enfim, vamos recuperando, vamos voltando aí para falar de Vasco, que é sempre muito bom, é sempre muito legal. Gente, começando aqui com o assunto Luiz Melo. É um cara que realmente não estou falando contra a pessoa, enfim. Ontem uma nota do Atenção, na verdade informação no Atenção Vascaínos, o Flávio Dias e os amigos falaram sobre a possível saída do dirigente do Vasco. Gente, quando eu falo aqui o cara é Flamengo, eu estou dizendo de um cara que é sócio do Flamengo, de um cara que não ama o Vasco, que não tem sentimento quando o Vasco perde ou ganha. Eu estou falando de um profissional que não tem nada a ver com o Vasco. Eu acho que esse profissional poderia ser torcedor de qualquer outro clube, menos do Flamengo. Ah, Eduardo, mas só por isso? Não. Então vamos analisar o trabalho do Luiz Melo na frente do Vasco. O que ele foi importante para o Vasco? O que ele fez de tão importante para o Vasco sair dessa situação? Eu acho que a gente precisa parar com esse mais de que, mas o cara é Flamengo, mas é profissional. Aonde? Aonde está escrito isso? Pega um profissional do Vasco, um bom profissional, mas ele é Vasco e ele é sócio do clube, entrega lá para o Flamengo, entrega para o Fluminense ou para o Botafogo. Toma aqui, ó, é um profissional que é vascaíno, mas é profissional. Que história é essa? O futebol brasileiro é diferente dos outros do mundo. Ele é muito diferente. Aqui futebol não é só diversão. Vocês sabem disso. Então não vem com essa história pro lado do torcedor vascaíno, porque não vai colar. Não vai dar certo. Já não está dando certo. Essa é a grande realidade. Então, eu acho, tá? E aí é um achismo aqui do Eduardo, que o Vasco só vai ter paz quando o Luiz Melo sair dessa função dentro do Vasco. Isso pode acontecer a qualquer momento. E de coração, não estou desejando mal a ninguém, que Deus abençoe a caminhada dele, mas não é dentro do Vasco. Isso é a minha opinião e ponto. Segundo ponto, questão envolvendo Maurício Barbieri. Galera, o Maurício Barbieri, eu não tenho dúvida de que ele é um bom treinador, de que ele trabalha pra caramba, não tenho dúvida não, sabe? Assim, você vê no dia a dia do cara, enfim. Agora, eu não vou concordar, não posso concordar com um treinador que venceu só um jogo no Campeonato Brasileiro até agora. A coisa não é concordar com ele, sabe? É com o trabalho dele. Olha só, o trabalho dele, o pessoal ganhou um jogo. Depois, mudanças contra o Internacional. Pô, você tira o Gabriel Peck, que é um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. Aí você vai, pô, Eduardo, mas não, o Gabriel Peck é um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. O Orejano se contundiu. Você ressuscita no meio-campo um jogador chamado Zé Gabriel, que não joga desde janeiro. Pera lá. Cadê o elenco do Vasco, Paulo Brax? Já pulando para você. Cadê o time para disputar os jogos? As opções nas mãos do treinador. E eu não estou falando aqui do time horroroso, não. Eu estou dizendo aqui de um time que tem plenas condições de jogar um futebol melhor. Sabe? Então, o Abel Braga deu uma entrevista. Vamos pular para o Abel aqui, vamos falar de toda a comissão do futebol do Vasco. O Abel Braga deu uma entrevista dizendo não, que está tudo certo, que não sabe por que o resultado não está vindo. Então muda, Abel. Então muda. Porque eu não posso contratar um pedreiro para minha casa e o cara começa bem, daqui a pouco começa a ratear, daqui a pouco começa a poder um resultado ali, conseguir construir isso aqui mais rápido, mas parei. A coisa não funciona. A coisa está empenada.
Tá ruim, tá feio ver, tá esquisito. Vou repetir. Bom, o time sai perdendo de 2-0 e depois 2-0. Depois você fala que tá tudo bem, que o time foi bem, que o time evoluiu. Tá, o time foi bem quando o Fluminense perdeu de 2-0, o time foi bem quando o Palmeiras estava perdendo de 2-0, deixou o Palmeiras empatar. O Vasco amassou o Santos, mas perdeu o jogo. O Vasco jogou melhor que o Bahia, mas perdeu o jogo. Então, assim, então não tá certo, então não tá bom. Então, tá errado, na minha opinião. Sabe? Então, eu tô muito chateado com tudo que vem acontecendo dentro do Vasco. Eu acho que é um ano político também, outra coisa que eu tenho nojo aqui, gente. Sabe? Então, eu acho que é uma sacanagem com o torcedor vascaíno, o que fazem com a torcida do Vasco. Ah, o Vasco tem mais 3, 4, 5 jogadores aí já contratados para o mês que vem, né? A janela abre no dia 3 de julho, janela do meio do ano. Então, assim, esses jogadores precisam chegar logo. Para esses jogadores, ó, vamos adaptar esses jogadores aí, vamos colocar esses jogadores para treinar junto com o elenco principal, entregar nas mãos do Maurício Barbieri, ou sei lá quem vai ser o técnico do Vasco, porque assim, o Vasco tem uma tabela, e não sei se essa tabela vai se repetir, estou sendo muito sincero aqui no campeonato, você analisa a tabela, gente. O Vasco pega Goiás, Cuiabá, Botafogo, isso tudo aí numa boa sequência. E assim, falei, caraca, isso é tudo no Rio de Janeiro. Se o Vasco conquistar esses 9 pontos aí, porque o Botafogo é clássico e é extremamente possível, apesar, o Botafogo está vivendo uma fase muito melhor do que a do Vasco, Eduardo, concordo com vocês. Agora, eu só só vou discordar o seguinte, pô, o Botafogo no Campeonato Carioca era o favorito quando o Vasco venceu aquele jogo por 2-0? Acho que não. O Botafogo não era o favorito, sabe? Eu tô tentando abrir a tabela para mostrar para vocês aqui. Então, assim, são jogos importantes para o Vasco virar essa chave. E outra coisa, segundo turno, nós não teremos essa boa tabela. Aí é aquela questão, pô, o Vasco acerta em manter o Maurício Barbieri para esses jogos, dentro de São Januário, no Rio de Janeiro, estádio lotado e tal. O Vasco acerta ou o Vasco erra? Ah, Eduardo, mas por quê? Porque daqui para frente são 10 dias de trabalho, são 10 dias de treinamento, mais uma semana cheia. O que os treinadores no Brasil mais reclamam não tem tempo para trabalhar. Tempo para trabalhar no Vasco é o que não falta. Tempo para trabalhar não está faltando dentro do Vasco. Eu não estou aqui de mais, você sabe disso. O time do Vasco não tem padrão de jogo, o time do Vasco não tem equiparação física, o time do Vasco não tem aquela... O Abel Braga até acertou, aquela malandragem. Um time malandro, um time que para o jogo, um time que faz uma faltinha ali, uma faltinha aqui, sai pra bola, o jogador se apresenta. Não é só vontade, não é só correria, não. Eu tô falando de um algo a mais. Falta dentro do Vasco. Isso faz falta. Então, as pessoas virando meme na internet, falando do nosso clube, parou. Já chega, o torcedor de Vascaína, ele tá cansado de virar chacota. Eu tenho um canal aqui com quase 100 mil, daqui a pouco chega a 100 mil pessoas, mas em nenhum momento eu precisei virar chacota para crescer, não. Preciso disso, não. Sabe, gente, já tá tudo muito pesado. E eu não falo isso pro mal, não, eu falo isso pro bem. Já tá tudo muito chato. O torcedor vascaíno, ele tá de saco cheio, com a cara amassada, com a cara quente o tempo todo. Porque é todo mundo bombardeando a instituição. É todo mundo, não, o Vasco não tá bem, então... Não! O Vasco não está bem e nós temos que apoiar. Nós temos que comprar nossos ingressos, sim. Nós temos que comprar nossas camisas, sim. O melhor protesto é nas arquibancadas. É cobrando o time nas arquibancadas. Não é não indo nos jogos. Até porque a torcida do Vasco nunca fez e nunca vai fazer isso. Tá certo? Então, eu realmente acho que algumas questões dentro do clube precisam ser analisadas com muito critério, com muita atenção, para que a gente volte a brilhar, para que o Vasco volte a acontecer novamente, porque realmente tá chato, realmente a coisa tá embaçada e precisamos, gente, precisamos, de coração, virar essa chavinha aí pro bem, porque chega, tá difícil, tá doendo demais e vamos com tudo, vamos para cima. Né? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos
Sei que tá chato, sei que você tá fraco aí do outro lado. Não adianta que eu ficar esperneando, não adianta que eu ficar falando muito. Vamos analisar, vamos apurar e vamos noticiar. Essa é a resposta. E vamos cobrar, né? Isso aí nunca faltou e não vai faltar aqui também, não. Tá certo? Então é isso, se inscreve aqui embaixo. Daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem vídeo, amanhã é um dia cheio. Vamos tentar ao máximo aí essa, enfim, dedicação para cima, melhorando ainda, tá, gente? Leva mal não. Peço desculpas mais uma vez, mas isso aqui é muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês também e saudações vascaínas.